Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Go. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso desenvolvimento do nosso sistema. A gente está construindo uma API, fazer um cadastro de produtos. Hoje a gente está aqui nesse primeiro bloco, né, de configuração, onde a gente está construindo as regras de configuração do nosso sistema, né? Dados de acesso do banco de dados, quais configurações ele vai estar ali iniciando, se ele vai estar em modo produção, em modo desenvolvimento. Então a gente está nessa primeira etapa. Logo em seguida, a gente vai dar uma arrumada aqui também no nosso main, e aí a gente vai evoluindo o nosso sistema conforme for avançando. Lembrando que também, conforme for avançando o curso, eu vou estar explicando mais recursos nativos do Go, e vocês também podem estar perguntando, se tiver alguma dúvida, se não ficou muito claro, pode perguntar. Na última aula, a gente chegou até esse ponto, né? A gente iniciou a configuração, uma estrutura onde a gente agrupou as nossas configurações, criamos outra estrutura para as configurações do banco de dados, e a gente criou aqui uma função privada, né, para iniciar as configurações padrão, caso o usuário não passe nenhuma configuração para a gente. Agora a gente vai dar continuidade nessa configuração, nesse caso que a gente está criando um construtor, né, como eu expliquei. Para criar um construtor para uma estrutura, basta você colocar o nome da estrutura que você quer e o new na frente. Lembrando que isso aqui também não está relacionado em nada com essa estrutura, é apenas uma função normal. A gente está seguindo aqui, no caso, a convenção do Go, né, que é de você pegar o nome da estrutura que você quer e colocar a palavra new na frente. Tá? Então, isso aqui é uma função normal. A gente está iniciando uma função normal, utilizando uma função normal para criar a nossa estrutura já com os valores que a gente vai precisar. Lembrando da última explicação que eu dei, a gente tem algumas prioridades a nível de configuração, certo? A configuração com o nível mais alto de prioridade é a configuração das variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente são umas configurações que são passadas em tempo de execução para o aplicativo da gente, e aí isso você vai ter esse recurso em qualquer local, tá? Tanto no seu computador, como num servidor, ou até mesmo numa nuvem, como a AWS, Azure ou outra, você vai ter esse recurso de variável de ambiente. Então, ela é a configuração com o nível máximo de prioridade. Tá? Em segundo lugar, vem as configurações de arquivo. Configuração de arquivo, você vai passar um arquivo para o seu sistema, ele vai ler esse arquivo e ele vai obter as configurações. E por último, a gente tem as configuração a nível de código, né, que a gente chama de configuração padrão. Essa configuração padrão, ela está ali escrita no código, ela é compilada junto com o sistema, mas você tem que dar meios para que o seu sistema ele possa pegar essas outras configurações dependendo da situação, pois não faz sentido você, toda vez que precisar mudar aqui a porta do servidor ou mudar aqui uma configuração do banco de dados, você ter que vir aqui, mexer no código, fazer todo o processo de build, deployar de novo no servidor para poder modificar as configurações. Então, isso não é bom. O ideal é que o seu sistema ele consiga pegar essas configurações de diferentes formas. Então, aqui a gente está criando a nossa configuração, criamos aqui as constantes, criamos nossa estrutura, e agora aqui no nosso construtor a gente vai dar continuidade para que ele consiga agora pegar as configurações aqui a nível de variável de ambiente e depois a nível de variável de arquivo. Então, vamos lá. Essa função, o que é que ela está esperando? Ela está esperando receber um arquivo de configuração. Na verdade, não é um arquivo. Ela está esperando receber uma configuração, uma estrutura, um objeto. E essa configuração, a gente vai validar se está tudo ok. Né? Se não veio vazio ou se lá dentro não tem a configuração aqui da porta, a gente vai carregar a configuração default. Depois disso, se ele passou realmente uma configuração, aí sim a gente assume que ele passou uma configuração e a gente alimenta essa variável. E logo em seguida a gente vai agora dar prioridade para as configurações de variável de ambiente, porque se eu achei uma configuração na variável de ambiente, eu tenho que dar prioridade para ela e tenho que sobrescrever a configuração que está
na memória aqui no momento. A primeira variável de ambiente que eu vou verificar é se existe uma serve-port na variável de ambiente. Então vai ser assim. Eu vou criar uma variável também chamada de serve-port. A partir daqui, veja que eu estou fazendo o seguinte. Eu estou criando uma variável. Eu ainda não sei qual é o tipo dessa variável, então por isso que eu estou usando aqui o operador marmota. E aí eu estou puxando lá da biblioteca padrão o pacote OS, e dentro do pacote OS eu estou puxando aqui a função getEnv, onde eu passo o nome da variável que eu estou puxando lá de dentro. Aqui poderia ser qualquer coisa, tá, pessoal? Desse lado esquerdo aqui poderia ser qualquer coisa. Só estou colocando o mesmo nome só para facilitar aqui. E lá do getEnv eu estou esperando que exista uma configuração serve-port lá dentro. Se não existir, ele vai vir vazio para mim. Então, eu estou verificando aqui embaixo no if. Existe lá dentro uma variável de ambiente onde ele é diferente de vazio? Se sim, ele vai pegar a configuração aqui, o serve-port, e vai passar aqui para mim, certo? Se existir informação lá dentro, então eu vou passar isso aqui. Agora, eu vou fazer uma cópia aqui para os demais, porque o que vai mudar agora é só o nome da variável. Aqui a gente tem o seguinte, lembra para vocês naquela aula onde eu falei sobre a idade da pessoa, onde eu disse, olha, o número de telefone ele não faz sentido ser um número inteiro, ou a idade da pessoa. E aí a gente pode fazer conversão de tipo, né? Converter um tipo no outro, dependendo da situação. E aí, nesse momento aqui, eu estou precisando fazer isso. Por quê? Porque o Open Browser e o WebUI, eles são do tipo booleanos. Só que as variáveis de ambiente, elas só salvam texto. É string lá dentro. Então, como eu estou recebendo aqui de volta, eu não sei o que tem ali dentro. Tá? Ou seja, ou tem um texto ou tem uma string vazia. E aí, eu preciso converter isso agora num booleano para esses dois caras. Então, dentro do Go existe um outro pacote que é o conv, strconv, que ó, é o pacote strconv. Dentro dele a gente vai ter uma função que vai fazer esse passe. Só que nesse caso, qual é o tipo que a gente quer? A gente quer um booleano, não é? A gente não quer um inteiro. A gente está recebendo um texto e a gente quer saber se esse texto, se ele é um booleano. Então aqui eu vou chamar o pacote strconv, ponto. Aí ele traz aqui todas as opções que eu tenho. Então eu quero o passe bool aqui, ó. E aí eu vou passar aqui para mim essa variável. Só que é o seguinte, esse cara, ele me devolve duas informações, tá vendo? Ele me devolve, de fato, o booleano que ele achou lá dentro, ou ele me devolve um erro. E aqui ele diz os tipos que ele vai aceitar lá dentro. Ele diz que aceita um T maiúsculo, true minúsculo, true com T maiúsculo, resto minúsculo, 0, F maiúsculo, falso minúsculo e false com F maiúsculo e o resto minúsculo. Ou seja, se eu tiver um texto aqui dentro que comece com só um F, ele entende que isso aqui vai ser um falso. Se for só um F maiúsculo, ele entende que vai ser um falso também. Tudo maiúsculo, também. Se for o camel case, que ele entende também. Se for um 0, ele entende que é falso também. E do mesmo jeito o inverso, né? Se for um, ele entende que é verdadeiro. Se for um T maiúsculo, é verdadeiro. T minúsculo, verdadeiro. Tudo maiúsculo, verdadeiro. Tudo minúsculo, verdadeiro. E o camel case, também verdadeiro. Só que ele está me devolvendo dois valores. O que é que acontece? Como é que a gente faz, pessoal, para jogar fora um valor que a gente não quer? Lembrando que é uma boa prática no Go a gente tratar sempre os erros. Mas nesse caso aqui, eu não preciso tratar o erro, só preciso saber se existe lá dentro um booleano ou não. Se tem ou se não tem, eu vou ter verdadeiro ou falso. Então eu não quero descobrir o porquê que ele não conseguiu converter. Se fosse num outro cenário diferente, onde talvez eu quisesse converter um valor em moeda, e aí o usuário me passou um texto, em vez de me passar um valor numérico, aí eu poderia capturar esse erro e devolver lá na tela do sistema dizendo, olha, tu está me retornando um texto, sendo que eu preciso de um número. Eu poderia fazer esse tratamento. Mas nesse caso aqui, é apenas uma configuração. Então, se der o erro, eu já assumo que é falso. Eu não quero também tratar o erro. E aí eu volto à pergunta, como é que a gente faz para jogar fora um valor? Porque essa função está me devolvendo dois valores aqui, um booleano e um erro. Eu não quero o erro. Isso mesmo, a gente pode suprimir. Então, se eu não quisesse suprimir, eu poderia fazer assim, ó.
colocar aqui uma variável erro, e aí eu poderia tratar o erro aqui embaixo. Se erro for diferente de nil, aí eu poderia fazer aqui um tratamento aqui para esse erro, imprimir, fazer alguma coisa. Pronto, estou tratando o erro. Mas nesse caso aqui, como é apenas para eu pegar um valor de uma configuração, se o cara me passou errado, eu já assumo como falso logo e pronto. Então, não preciso fazer esse tratamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora o segundo parâmetro colocando o underline. Ok, do mesmo jeito agora eu vou fazer para esse valor aqui de baixo. Então vamos para o próximo. Então serve mode, agora eu vou pegar aqui para baixo todas as configurações de banco de dados. Agora eu vou precisar criar configurações também para todas essas configurações aqui de banco de dados. Então eu vou precisar do driver, do host, da porta, do usuário, da senha e do nome. Então eu vou duplicar isso aqui também. Tá, isso aqui eu vou variando conforme a gente for sobrescrevendo. Tá, como é que eu acesso uma propriedade dentro da outra? Porque, por exemplo, esse dbconfig aqui, eu preciso acessar o drive lá dentro, o db drive. Aqui no config, ele cria para mim uma variável oculta aqui desse mesmo jeito, assim, com o mesmo nome aqui do tipo, tá? Ele criou aqui uma do mesmo nome do tipo. Então, aqui eu consigo acessar direto ou o db driver, assim, ou eu consigo acessar assim também, ó. Certo? Consigo acessar dessas duas formas. Então, eu vou fazer isso aqui para os demais também. Então, dbhost. Então, eu coloquei todas as configurações aqui na variável de ambiente. Não, DSN não. DSN a gente vai construir ela. Só que aqui é o seguinte, vocês já estudaram a parte de, na faculdade, ou até mesmo pessoal, vocês já estudaram a parte de ponteiros? Você passar valor por referência ou por cópia. Vocês já viram esse tipo de conteúdo? Isso é mais comum ali nas primeiras cadeiras, quem está pegando ali já na faculdade, VC. E aí ali você já começa com estrutura de dados, depois vê a parte de ponteiros. Vocês já viram essa parte? Então, o que acontece? Qual é a diferença, então, de eu passar um valor por referência, né, por ponteiro, e eu passar um valor por cópia? Imagina que eu tenho uma informação aqui. Por exemplo, eu tenho aqui uma informação. Pronto, eu tenho aqui essa variável com um nome. Isso daqui está salvo na memória em algum lugar, certo? Está salvo na memória em algum lugar. Só o que acontece? Se eu ficar usando essa variável ela em vários locais, se eu não usar ponteiro, eu posso estar fazendo a passagem dela por cópia. Então, imagina que eu tenho uma outra função aqui, que seria assim. Quando eu passo essa variável para essa função, e ele vai imprimir. O que aconteceu aqui? Vocês sabem me dizer? Sim, ele vai imprimir. Por exemplo, eu passei o nome aqui, né? Na verdade, eu criei uma variável aqui com o nome, tem um nome lá dentro. Depois, eu criei uma função que ela também recebe aqui um nome, que poderia ser qualquer coisa. Eu vou colocar aqui outro nome qualquer, só para não confundir vocês. Vou botar assim, nome, pessoa. E aí, o que acontece? Aqui que mora o pulo do gato, né? O the jump of the cat. Essa variável ela já foi declarada em algum lugar. Ela já existe, está lá na memória do computador. Quando o sistema ligou, ela está lá. Só que essa função, ela me possibilita trocar de nome várias vezes, né? Então, eu poderia ter aqui um nome 2, e eu poderia executar essa função aqui várias vezes. Então, por exemplo, digo lá, eu passo aqui o nome, e digo lá de novo, eu posso passar aqui o nome 2. Na primeira, ele vai imprimir o meu nome, na segunda vez, ele vai imprimir o nome da Maria, certo? Só que aqui tem um detalhe. Quando a gente está trabalhando com ponteiro, a gente está trabalhando com endereços de memória. Por que é interessante a gente usar ponteiro em um determinado momento ou não usar ponteiro? É porque quando a gente usa ponteiro, a gente acessa direto o valor que está na memória, ou seja, a gente não duplica ele. A gente vai lá, acessa e pronto. É como se fosse um adesivo. Eu pego aqui um post-it e digo assim, por exemplo, eu vou sair de casa. Eu pego um post-it e escrevo aqui, amor, a chave está sei lá, a chave está debaixo do tapete. Eu pego esse adesivo e colo aqui na porta da casa. Claro que ninguém vai fazer isso porque vão roubar minha casa, né? Mas um exemplo, num mundo perfeito. Vou lá, escrevo no post-it e digo, a chave está debaixo do tapete. Eu pego esse adesivo e colo ele na porta, certo? E aí, a minha esposa, quando ela vier, que ela for entrar na casa, ela vai olhar o post-it, ela vai, a chave está debaixo do tapete, beleza. Ela vai querer
o que ela vai fazer? Ela vai direto lá no tapete pegar a chave, certo? Então, isso é trabalhar por ponteiro. Você está trabalhando por uma referência, uma indicação. Você está dizendo, olha, esse conteúdo aqui está em tal lugar. Ah, por cópia, como é que funciona? Vamos pegar o mesmo cenário da chave e da porta. Eu escrevo lá, amor, para você entrar na casa, você tem que ir lá no chaveiro fazer uma cópia. Aí ela pega lá, lê o post-it. Ok, a chave, aí ela pega a chave aqui debaixo do tapete, vai lá no chaveiro, faz uma cópia da chave e entra na casa com com a cópia da chave. Não faz muito sentido, né? Depende da situação. Aí ela saiu de novo, fechou a porta de novo e tá lá, amor, a chave tá debaixo do tapete, mas você tem que levar lá no chaveiro. Ela vai lá, pega a chave de novo debaixo do tapete, vai lá no chaveiro, faz uma cópia. Ou seja, ela tem 3 chaves agora. Então é isso que acontece aqui. Aqui, quando eu digo assim, olha, o nome Israel tem... Aliás, o nome tem o valor Israel. O nome 2 tem o valor Maria. Toda vez que eu executar essa função, eu espero um nome da pessoa. Tá? Eu espero aqui um nome da pessoa. Eu espero qualquer valor. Vou colocar aqui, ó, valor. Eu espero um valor. Não me interessa de onde está vindo. Eu espero um valor. Só que esse valor, o que é que ele vai fazer? Isso aqui é uma variável também. Concorda comigo que isso aqui é uma variável? Quando eu passo aqui dizer olá, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando aqui o valor. Imagina que ele está fazendo assim. Ó, ele pegou o valor. Ele recebeu o nome. Ou seja, ele pegou todo o conteúdo que estava aqui dentro do nome, passou para dentro do valor e aí ele usou aqui dentro do print. Do mesmo jeito, quando chegou aqui no segundo, ele fez a mesma coisa. Ele pegou todo o conteúdo que estava dentro do nome 2, colocou de novo em uma outra variável, sei lá, valor 2, e passou aqui dentro, né? Imprimiu aqui. Então é isso que ele está fazendo. Toda vez que entra um valor aqui, ele duplica esse cara. Ele copia o valor que está vindo de um lugar para a variável que eu estou criando aqui e passa lá para dentro. Agora, por ponteiro, como é que funciona? Então, digamos que eu coloquei aqui um ponteiro. Eu vou colocar aqui só para ele não reclamar ali fora. Então, por ponteiro, como é que funciona? Toda vez que vem a informação aqui, por exemplo, está vindo lá o nome. Então, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, está vindo lá o nome. E eu tenho lá dentro a minha variável valor. Só que agora ele não mais recebe, né? Ele aponta. Então, vou criar aqui até uma flechinha. Então, ele aponta para o endereço do nome. E do mesmo jeito aqui embaixo, no segundo. Quando vem aqui a informação, em vez dele copiar a informação para dentro do valor, na verdade ele aponta para o endereço do nome. Ou seja, isso daqui ele vira um post-itzinho, uma etiqueta, que ele diz, olha, se tu quer acessar o nome está lá dentro desse outro endereço. E aí do mesmo jeito aqui, tu quer acessar de novo o valor do nome 2, ele está nesse outro endereço, aí ele usa aqui embaixo. Ficou claro? Vocês entenderam isso? Então, por ponteiro, é isso. Você sempre aponta, você não duplica as informações. Tem momento que é bom você duplicar, mas tem momento que não é bom. Como é que eu identifico isso, Israel? Vai depender de que tipo de dado você está manipulando. Imagina que eu estou lendo um arquivo aqui de 10 GB. Eu carrego ele para a memória ou carrego o máximo que eu consigo para a memória. Imagina que eu vou passar esse arquivo para ser processado por uma outra função. E aí o que vai acontecer? Se eu passar ele por cópia, ele vai duplicar aquele arquivo todinho na memória de novo. Se eu passar ele por referência, ele vai usar o arquivo que está lá no endereço. Então tem que analisar esses dois pontos. Tem momentos que é bom você usar por ponteiro e tem momentos que é bom você passar por cópia. Vai depender da regra de negócio. Israel, dá um exemplo aí de passar por cópia. Imagina que eu tenho aqui um formulário, um cadastro de pessoa, e eu quero saber se o usuário editou ou não aquele cadastro. Então eu posso tirar uma cópia daquele formulário e mandar para ele mexer lá na tela.
e eu fico com a outra cópia intacta aqui do meu lado. E aí, quando ele me mandar de volta a informação, eu posso validar se alguma informação daquele formulário mudou ou não. Entendeu? Então, tem momentos que faz sentido você trabalhar por cópia e tem momentos que é bom você trabalhar por referência. Então, nesse caso aqui, ó, vamos voltar ao desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma cópia do config, certo? Eu estou trabalhando com cópia, certo? Eu estou recebendo uma config, eu estou fazendo uma cópia para mim. Ok, só que eu não quero ficar copiando essa configuração toda vez, porque olha só, eu fiz uma cópia aqui, eu fiz outra cópia aqui, e eu fiz outra cópia na hora que eu estou devolvendo. Ou seja, eu tenho 3 vezes a informação na memória. Não é isso que eu quero. Então, eu vou fazer uma modificação. Por isso que ele estava reclamando aqui, tá? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, esse cara aqui, config, não dá para me saber se ele é new ou não. Então, como eu vou trabalhar agora com ponteiro, ele vai conseguir saber se vai estar vazio ou não. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, isso aqui eu quero um ponteiro, isso aqui eu quero um ponteiro, e isso aqui eu quero um ponteiro. Ó, na verdade, a gente estava trabalhando com 4 cópias. Ó. Tinha uma cópia aqui, outra aqui e no default config também. Tinha outra cópia. Então vamos arrumar lá no default config também. Ó. Outra cópia. Ponteiro aqui também. Detalhe, toda vez que você quiser trabalhar com ponteiro, aqui onde você está declarando, você coloca o asterisco. Toda vez que você quiser devolver o endereço, você trabalha com o e-comercial, certo? Então, por exemplo, isso daqui indica o endereço de default config, ou seja, ele está me devolvendo o endereço de default config. Ok, aqui está resolvido e aqui também está resolvido. Então agora eu estou trabalhando com ponteiro aqui, ou seja, essa informação config ela existe apenas em um lugar e é uma configuração única. E todo mundo que está manipulando ou acessando ou lendo o config está lendo de um lugar só, ou seja, de um único endereço da memória. No momento foi que a gente criou as constantes, a estrutura para configuração, a outra estrutura para a configuração do banco de dados, criamos um construtor e criamos uma outra função para manipular as configurações padrão. Estamos trabalhando com ponteiro para evitar duplicar essa configuração em várias vezes na memória. E o nosso construtor está esperando que alguém me dê um endereço, né, um ponteiro de um endereço de configuração. Se a pessoa não me passou, eu vou pegar a configuração padrão. Se ele me passou, eu vou assumir a configuração dele. Logo em seguida, eu começo a verificar se existem essas variáveis de ambiente. Se existir, eu vou substituindo os valores de cada uma delas. Então, se existir um SRV port lá na variável de ambiente, eu vou assumir essa configuração. E vou fazendo isso para cada uma das demais. No final, eu devolvo a minha config. Essa parte do config está pronta. Vou voltar aqui no meu main e vou editar ele. Então, vamos lá. Eu vou carregar aqui o meu config e a gente vai ver como é que ele está se comportando. Então, vou colocar aqui um config, vai ser igual ao meu config.config. Ok. Só que a gente está trabalhando com o que, pessoal? Lembra? A gente está trabalhando com ponteiro. Então, eu vou pegar o endereço desse cara para mim. E eu vou mudar aqui também para default config. Lembrando que esse aqui, ó, é a estrutura. Deixa eu abrir aqui. Ó, esse cara aqui é a estrutura, que é esse aqui. Esse config aqui é o pacote, que é esse aqui, que é esse caminho aqui. E o default config é a variável. E o e-comercial, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, cria uma variável para mim chamada default config, mas lá dentro coloca o endereço de uma configuração para mim. Não me interessa onde tu vai guardar, só cria isso para mim e coloca aqui o post-it para mim. Ok. Então ele criou em algum lugar da memória do computador essa estrutura e pegou o endereço e colocou aqui. O que mais que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer a parte do arquivo. Então, a configuração padrão está ok, as configurações de variável está ok, variável de ambiente, né? Variáveis default, que está escrita no código, variável de ambiente, que está no sistema operacional, e agora vamos na parte de configuração do arquivo. Então, vamos lá. Eu vou precisar ler um arquivo. No momento, vamos trabalhar com arquivo do tipo JSON. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com um if, se file config, e aí eu uso o operador marmota, né? Porque eu não sei que tipo é esse cara ainda.
Na verdade vai ser string, mas eu vou usar aqui só para evitar ter que declarar essa variável, dizer o tipo e depois usar. Então eu já faço isso tudo de uma vez só. Vou usar também o pacote os.getEnv. Vou dar um nome para essa minha... Eu vou criar outra variável de ambiente. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu quero uma stock2 config. Na verdade eu vou colocar assim, ó, stock2 file config. Porque eu espero que a pessoa me passe o endereço de um arquivo. Então veja que esse if aqui ele é um pouquinho diferente dos outros if, estão vendo? O que acontece aqui? O file config, eu não declarei ele em canto nenhum, certo? Qual é a diferença desse if aqui para esse outro if aqui? Vocês conseguem identificar? Eu estou criando uma variável, mas ao mesmo tempo... Deixa eu explicar primeiro isso daqui desse lado direito. Quando eu crio aqui essa variável strport, aliás, serveport, recebe os getEnv, todo mundo aqui dentro desse escopo aqui do new config consegue ver essa variável. Todo mundo consegue aqui ver. Por exemplo, se eu quisesse usar isso aqui embaixo, eu consigo, porque essa variável aqui, ela está no escopo desse cara aqui em cima. Eu consigo usar ela aqui embaixo, sem nenhum problema. Todo mundo consegue ver todo mundo. Já quando eu faço dessa outra forma aqui, eu estou dizendo que essa file config ela só existe aqui dentro desse if. Ninguém mais aqui dentro do main consegue acessar ela. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero que ninguém mais, fora desse cara aqui, mexa nessa variável. Nessa daqui, como está tudo dentro do pacote config, eu deixei assim. Mas se eu não quisesse que ninguém mexesse aqui também nessa minha variável aqui, eu poderia fazer a mesma sintaxe. Eu pego isso aqui, colo aqui dentro, coloco os dois pontos e pronto, eu tenho o mesmo efeito agora, tá vendo? Eu tenho o mesmo efeito. Então, eu declarei a minha variável e depois eu verifiquei se tinha lá dentro valor ou não. E aí, lá dentro desse if, apenas dentro do if, esse serveport ele é visível. Se eu quiser usar o serveport aqui embaixo, ó, ele já vai reclamar que ele vai dizer que não está vendo, ó, não está declarado. Agora, se eu trouxer de volta para fora, veja que ele parou de reclamar, ele consegue ver agora, tá vendo? Então, é só isso. A diferença é que aqui eu estou deixando essa variável presa dentro desse if. Ninguém pode usar essa variável. É o que eu estou fazendo. Depois que eu declarei e iniciei ela, aí sim, agora eu vou verificar se tem alguma coisa dentro dela. Então é essa a diferença. Ficou claro? Então eu declarei mais uma variável de ambiente, chamada stock2 file config. E agora eu vou tentar ler isso. Isso aqui vai ser um arquivo, então eu vou tentar ler essa variável. Então eu vou criar aqui uma outra variável chamada file. E aí não interessa o nome, tá, pessoal? Vocês poderiam colocar qualquer nome aqui. Eu vou colocar file só porque faz mais sentido colocar file no nome das coisas, né? Esse file também, ele vai me devolver um erro. E depois ele vai tentar ler o arquivo. Então eu vou ler lá vou pegar o pacote os.readFile. Vou passar para ele a minha variável file config e pronto. Posso aqui fazer o tratamento do erro. Depois que eu estou lendo o meu arquivo, eu estou com os dados aqui. Vamos ver o que o readFile me devolve. Ele me devolve um array de bytes. Está vendo aqui? Aqui, ó, um array de bytes. Tá? Ou ele me devolve um erro. Como ele está me devolvendo um array de bytes, eu não consigo usar isso aqui diretamente, porque aqui dentro tem um array de bytes. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou converter isso para mim na minha configuração. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou usar o pacote JSON. Então, dentro do pacote JSON, eu vou ter aqui um JSON.unmarshal. O que é que o unmarshal precisa? Ele precisa de uma array de bytes como entrada e ele vai me devolver aqui... Aliás, ele precisa de uma array de bytes como entrada e ele precisa de uma variável de qualquer tipo. E no final ele vai me devolver um erro. O array de bytes é as informações que ele vai tentar converter no JSON. O V aqui, que é o valor de qualquer tipo, é onde ele vai guardar para mim quando ele converter. E o erro é se deu erro ou não. Então, onde é que está o array de bytes? Está no file. Então, vou passar aqui o file. Aonde é que eu quero guardar essas informações? Porque eu estou pegando um objeto do tipo JSON. Aliás, estou pegando um arquivo, estou transformando ele num array de bytes. Depois, eu estou pegando esse array de bytes, estou transformando ele em um objeto e eu quero salvar isso dentro de uma estrutura, que no meu caso é a minha estrutura config. Então, eu vou passar aqui para ele o endereço da minha estrutura config. Na verdade, eu não preciso colocar o endereço porque ele aqui já é o endereço, porque eu coloquei aqui na frente. Então, esse aqui já é o endereço. E no final, ele está me devolvendo um erro. Então, eu teria aqui um erro. Eu poderia, mais uma vez, tratar o erro.
se erro for diferente de new. Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Como eu também não quero tratar erro, porque se o cara me passou um arquivo que não está lá, beleza, eu vou assumir as outras configurações. Mas lembrando, se é muito necessário vocês lerem do arquivo e é uma configuração muito crítica, vocês têm que estourar o erro, tá? Vocês têm que interromper o sistema. Vocês não podem deixar o sistema dar continuidade, pois isso ia causar uma falha lá de lógica ou alguma coisa. Então, quando se trata dessas questões de configurações que vai fazer o sistema iniciar, você tem que já dar falha ali na hora. Imagina que um avião, se um avião ele não passa por uma bateria de testes, de checagem, antes dele decolar, isso pode provocar um acidente no voo e matar as pessoas. Então aqui é do mesmo jeito. Se o meu sistema ele não está com todas as configurações ok para ele ligar e funcionar, levantar voo, eu não tenho que deixar ele nem decolar, eu não posso deixar ele decolar. E aí existe aqui também um outro tipo de tratamento de erro, que é o panic. Então eu posso fazer assim, ó, log panic, e aí eu passo aqui esse cara aqui para cá. Do mesmo jeito aqui o de baixo. Qual é a diferença desse aqui, do panic? É que ele não vai deixar o meu sistema ligar. Quando ele chegar aqui, que ele vê que deu erro, ele imprime a informação na tela e já mata o sistema. O sistema não continua, não sobe. Do mesmo jeito aqui. Se o sistema também ele achou um erro aqui na hora de converter, ele também ele imprime a informação, o erro, e aí ele já mata também o sistema, ele não deixa ele decolar. Ok, mas se deu certo, então aqui dentro desse meu default, ele já está com a configuração, porque ele leu o arquivo, pegou aqui, converteu, jogou aqui dentro. Então aqui dentro já está essa informação. Agora vamos lá. Vou continuar aqui rapidinho. Eu vou pegar aqui um conf. Esse conf ele é do tipo config. Eu vou usar o construtor agora. New config. Vou passar para ele? Eu vou passar o meu default config e ok. A partir de agora, eu vou trabalhar apenas com esse meu config. Eu vou, na verdade, com esse meu conf aqui. Então, eu vou imprimir aqui na tela esse meu conf aqui. Vamos fazer um build e ver como é que ficou? Então, go, build, cmd main, aliás, stock, main, fez o build, executar, tá lá. O que tem lá dentro da nossa configuração? 8080, true, production, o drive SQLite, o caminho DB SQLite 3. De onde é que ele puxou essas informações? A gente passou algum arquivo para ele? Não. A gente colocou alguma informação na variável de ambiente? Não. De onde é que ele pegou, então? Ele pegou das variáveis que a gente colocou direto no código. Então, aqui, ó, ele veio aqui de baixo. Ele pegou essas informações aqui. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui para 9090. Vou salvar. Tenho que compilar de novo. Vou executar de novo. Agora está 9090. Estão vendo? Então, na próxima aula, a gente vai continuar. E aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer alguns ajustes ainda nessa nossa configuração para que a gente consiga ler, de fato, um arquivo JSON e transformar ele na nossa estrutura. Porque se a gente tentar ler um arquivo JSON agora, ele não vai conseguir mapear. Ele não vai saber, se eu pegar aqui uma serve port lá dentro de um JSON, ele não vai conseguir vincular. Ele não vai saber, esse serve port aqui é qual informação lá dentro do arquivo. Ele não vai saber fazer essa linkagem. Então, na próxima aula, a gente continua e aí a gente vai passar um arquivo para ele e aí a gente vai testar e ver se ele realmente está assumindo as configurações de um arquivo. E aí, lembrando, nessa prioridade, variáveis de ambiente, arquivo e, por último, a configuração padrão que está em código. Entendeu? A gente vai passar as três informações para ele. Vamos passar, digamos, o serve port da variável de ambiente, o web UI a gente vai passar de um arquivo, e o restante aqui, vamos dizer que ele vai pegar aqui do default. E vamos ver se ele vai estar respeitando essas três configurações que a gente está passando para ele. Beleza, pessoal?